senhores telespectadores, quando eu estou a gravar este programa é dezembro. Falta pouco para o Natal. E reparem no ar que aqui faz. Reparem neste sol. A gente respira. É um ar puro, cheio de saúde. Bom, já perceberam? Estamos no Algarve. E dentro do Algarve eu escolhi uma das cidades mais bonitas. É Albufeira. Todos viram por este casario branco, estas colinas iriçadas de casario antigo. Toda a gente percebeu que isto é a Albufeira. É uma das 8 cidades algarvias. No meu tempo, o Algarve, a gente aprendia na escola primária, tinha 5 cidades. Começava em Silves, Portimão, Faro, Lagos, Tavira. Agora há mais 3, as grandes cidades que o turismo fez nascer. Uma delas é esta cidade, Albufeira. Isto, no pico do verão, chega a ter 250 mil habitantes. É, portanto, uma grande cidade. Eu não podia achar um sítio melhor para vir fazer a minha meditação sobre o passado, o presente e o futuro do Algarve. O passado do Algarve é realmente interessante. Como sabem, o Algarve português fica já para além do Estreito de Gibraltar. Antigamente chamavam-lhe as Colunas de Hércules e representavam as portas do fim do mundo. Portanto, o nosso Algarve ficava já para além do fim do mundo. Era realmente um Finisterra. Bom, mas era um Finisterra que os homens corajosos tinham de visitar, porque era ali, era naquelas praias, que se encontravam as pistas que levavam até às minas de cobre do Alentejo. Bom, e é isso que explica a extraordinária importância arqueológica do Algarve português. É uma zona predestinada para os estudos arqueológicos. Eu acho que aqui, esta terra em que estou a falar, a Albufeira, já vem desses tempos. Porque, reparem, há bocadinho eu falei-lhes numa praia, viam ao longe um morro com um casario, e isso foi assim muito tempo. Eu vou-lhes mostrar uma gravura inglesa de há cerca de 200 anos, isto é de 1812, reparem, não há muita diferença entre isto e o que vimos há pouco. O que se passa? Uma colina que pelo lado de trás era circundada por uma grande ribeira, e essa ribeira ia desaguar deste lado. Hoje está encanada, portanto já se não vê, mas essa grande ribeira fazia desta colina uma verdadeira acrópole. Uma acrópole no sentido do mundo antigo. Um lugar forte onde as populações se podiam defender da ferocidade dos indígenas circundantes. Isso manteve-se pelo tempo fora. Isto foi importante no tempo romano. Aqui nestas praias fabricava-se conservas de peixe. Olhem, chegou a cunhar-se moeda. E a moeda, o que é que tem? É uma pequena moeda, mas lá tem um atum. Vejam como a história continua. Nas últimas grandes guerras, o Algarve foi famoso por causa do seu atum. No tempo dos romanos, já aqui se fazia
conserva de atum. Bom, e eu acho, isto é uma ideia minha, mas eu acho que esta ideia de os navios que iam passar as portas do fim do mundo e que iam por esses mares longínquos, desconhecidos, era aqui que se abasteciam. Porque só assim é que se explica o antigo brasão de Albufeira. Bom, hoje o brasão moderno é isto, eu acho que isto é uma atrapalhada, não? Tem aqui uma águia e um rei com barbas e um rei mouro e uma torre. Isto é uma atrapalhada. Isto é uma atrapalhada destas que agora os nossos sábios inventam, porque o brasão antigo é completamente diferente e é lógico. Está aqui, Albufeira. Bom, e tem um bovino, porque quando os navios viajavam, o que precisavam era de se abastecer de água e de carne. Havia carne quando havia gado. E reparem, isto aqui comunica com a grande planície alentejana, onde havia muita carne, ainda agora há. Para a carne era preciso sal, pois aqui havia muito sal. Olhem, o atual campo de golfe, aqui, está numa terra a que ainda hoje chamam os salgados, porque eram terras salgadas. Com aquele sal, salgava-se a carne e agora só faltavam as barricas. Bom, pois também eram famosos os tanoeiros da Albufeira. Isto a toda a volta tinha grandes matas onde era possível talhar os arcos dos barris que exportavam a carne. Bom, e isso fez a grandeza da Albufeira quando, entre os romanos, entre os mouros, no século XVI, havia aqui muitos judeus. Isso é importante. É importante os judeus de Albufeira, porque a atual historiadora de Albufeira é a doutora Idalina Nunes Nobre. Eu estou-lhes a mostrar livros dela, que vale a pena, quem quiser conhecer isto, vale a pena ver estes livros. Isto é uma breve história de Albufeira. Bom, e este livro, na altura em que lhe vou mostrar, ainda não saiu a público. É claro, como o programa só sai daqui a não sei quanto tempo, nessa altura já é conhecido, mas podem crer, é um lindo livro, que vale a pena folhear. Por estas imagens, a gente pode conhecer a história da Albufeira, até há pouco tempo, porque a história antiga da Albufeira acaba naquele túnel. Vem ali, um buraco, um túnel, ali havia uma falésia rochosa, mas em 1934, exatamente 34, passou por aqui o Ministro das Obras Públicas. Bom, há só uma coisa que explica o interesse que ele tomou pelo assunto, porque em 34 o Algarve mal existia, que diabo. Então o Algarve, olhem, quando Ramalho Ortigão escreveu o seu famoso livro sobre as mais belas praias portuguesas, não inclui nenhuma praia do Algarve. O Algarve era lá uma coisa longe. Bom, só que em 34 passou aqui o ministro, olhou para aquela praia e viu, ali há futuro. Há futuro, simplesmente, há uma falésia a pique que não deixa passar para lá. E não teve com meias medidas. Eu disse, vocês cavem um túnel. Cavaram um túnel e a vila passou a comunicar com uma praia luminosa. O túnel foi inaugurado em 1935. O ministro chamava-se Duarte Pacheco. E a razão que o levou a dar por isso foi simples. É que o Duarte Pacheco era de Lolé, era algarvio, tinha olhos para os encantos do Algarve. Mas agora reparem como isto é curioso. Quando
o ministro Eduardo Pacheco rasgou o túnel é aqui, a Albufeira era isto, está aqui marcada. E ele, portanto, rasgou um túnel que levasse à praia bem no centro da Albufeira, para dizer, vejam como esta praia é bonita, vejam como vale a pena vir aqui. Bom, e as pessoas viram, acreditaram e vieram tantas, que a cidade cresceu, e agora isto já não é o centro da Albufeira. Agora o centro é aqui. É aqui. Está aqui marcado. Estão a vê-lo. São aqueles prédios. Acham que é mais bonito? Acham que não é tão bonito? Eu não tenho opinião. E acho que gostos não se discutem. Bom, só queria mostrar-lhes como, às vezes, um pequeno túnel faz nascer uma cidade nova. Albufeira continua a transformar-se. Nesta altura há projetos e eu vim justamente mostrar-lhes um projeto, chama-se-lhe aqui a realização de um sonho de sempre. Bom, além está o que se pretende. É numa reentrância da costa fazer, em primeiro lugar, um porto de abrigo para os pescadores e depois uma grande marina para as embarcações de recreio. Tenho aqui, junto de mim, uma fotografia da região tal como hoje é. Eu não queria deixar aqui fazer o meu comentário ao texto que acompanha este painel. Eu acho que este texto é particularmente infeliz e acho que é importante saber escrever português. Não basta fazer exposições, lindas fotografias. Eu acho que também escrever a nossa língua é essencial. Vejam o que aquilo diz. Diz que o Porto de Abrigo responde a uma aspiração antiga dos pescadores de Albufeira. Até aqui muito bem. Com este projeto, a pesca artesanal do concelho... Ora, não há nenhuma pesca artesanal do concelho. Quem quer pescar o concelho são as eleições. Os pescadores são da Albufeira, não são do concelho. A pesca artesanal do concelho... Agora, ouçam isto é incrível. Passará a estar salvaguardada face às intempéries que afetam a segurança das embarcações. Que diabo, que diabo! As intempéries que afetam a segurança das embarcações são as chamadas tempestades. Bastava ter dito isto, tempestades. Mas passará a estar salvaguardada, quer dizer, a pesca ficará protegida do mar. Só isto. O pior é o que se segue. O Porto de Recreio, uma ideia com mais de 30 anos, como se as ideias também tivessem, assim, 30 anos. Quem tem anos é a gente, não são as ideias. As ideias ou são atuais, ou não são ideias, são saudades. Uma ideia antiga é uma saudade. Esta não é uma saudade, é um projeto. Vejam isto, a resposta a uma oportunidade única. Não há oportunidades únicas. A vida está sempre a repetir as oportunidades e a história serve para ensinar isso. Oportunidade única de requalificar a oferta turística da Albufeira. Que tremendo disparate. Então, alguém da Albufeira acha que é preciso requalificar a qualidade daqui? Isto continua a ser um dos paraísos do mundo. Requalificar. Transformando em realidade
um sonho de sempre dos albufeirenses. Aqui entram as maiúsculas. Sonho com maiúscula, sempre com maiúscula, albufeirenses com maiúscula. É claro que quem escreveu isto foi o conselheiro Acácio. E assim não chegamos a lado nenhum. Bom, só lhes queria dizer que a paisagem hoje é como a estão a ver. Vê-se além bem, o que vai ser a futura marina. E agora a paisagem vai ficar mudada e vai ficar assim. Em Albufeira existia um antigo castelo medieval que, é claro, desapareceu com o crescimento da povoação. Em compensação, a poucos quilómetros, em Paderne, daqui a Albufeira são 2 léguas, 10 quilómetros, há ainda um magnífico exemplar da arquitetura militar serracena, um belo castelo em taipa, com panos de muralha, uma torre, um enorme espaço, uma igreja. Bom, tudo isto é do período almohade, também não lhes valeu muito, porque eles construíram isto e passados aí coisa de 50 anos, os cristãos conquistaram-no. Bom, e tudo o que ficaram foi lendas. Hoje ainda há muitas lendas. Há ali uma cisterna que nunca foi explorada e diz que debaixo da cisterna há salas, tesouros e um menino com um barrete vermelho, que às vezes vai lá abaixo, à moleira, pedir um pão para comer. É todo um conjunto de lendas que anda à volta desta fortaleza. Eu vim aqui, de propósito, para dar uma notícia. Ao passo que a gente vê realmente os velhos castelos medievais a apodrecer por esse país fora, aqui isso não acontece. O mês passado, o Estado português comprou todo o castelo. Estava na posse particular. E não julguem que isto custou nem 10 milhões, nem... Não! Eu fiquei surpreendido. Pela primeira vez, vejo um grande monumento ser comprado sem ser por milhões. O preço exato foi exatamente 29 mil contos. Por esse preço, um monumento precioso que faz parte da história de Portugal foi reintegrado na posse do Estado português. Agora espero que as obras de reintegração e de restauro não demorem muito. Por enquanto, o castelo é admirável. Além do castelo, a paisagem. Estamos aqui em pleno barrocal algarvio. Quem olhar lá para baixo vê uma ribeira, a Ribeira da Quarteira, que dá volta a todo este cerro. Aliás, é esse rio que faz deste lugar um local de grande valor estratégico. E vale a pena visitar o que resta do Castelo de Paderne. Falei no passado, vimos o presente e o futuro. Bom, eu sei que os moralistas, os ecologistas, os ambientalistas, os fundamentalistas, os saudosistas gostam muito dessas perguntas e têm logo a resposta na ponta da língua. O futuro, bom, pois claro, se o Algarve for capaz de ganhar a batalha da qualidade, se o Algarve conseguir manter sempre a bandeira azul, se o Algarve tiver as ruas limpas, se o Algarve for capaz de se defender da invasão da droga e da corrupção e disto e da...
parece o If do Kipling. Se o Algarve for capaz de tudo isso, então, meu filho, serás um homem. Infelizmente, a resposta é muito menos fácil. Eu julgo que o turismo, no século XXI, não só vai continuar, como vai aumentar muito. Vai passar das dezenas para as centenas de milhões, porque os nossos avós diziam: como é que eu, neste tempo, vou poder fazer tanta coisa? E os nossos netos vão dizer: como é que eu, em tanto tempo, vou ter coisas para fazer? Ora bem, encher o tempo é desporto, encher o tempo é viagem, é correr o mundo, é ir a toda a parte, mas ir onde? Bom, é claro que certamente ir aos lugares melhores. Mas o meu telespectador sabe o que é o lugar melhor? Se sabe, vá lá. Eu não sei. Eu não sei e o que vou fazer é isto. Bom dia, minha senhora. Eu precisava agora de passar 8 dias num sítio tranquilo. Em sua opinião, qual era o sítio melhor para descansar 8 dias? Sítios há muitos. Eu tinha aqui estas brochuras com vários destinos. É só escolher, por favor. Bem, sítios há muitos. É só escolher. É preciso escolher, mas quem escolhe não somos nós. É o operador turístico internacional. Naturalmente, o operador turístico escolhe o que lhe der mais lucro, o que lhe der mais dólares, mais libras, mais marcos. Olhem, vou-lhes dar um exemplo. Neste momento, e eu estou-lhes a falar em dezembro de 97, é possível comprar 2 semanas aqui, neste encanto do Algarve, por 125 libras, incluindo o avião de Londres a Faro, de Faro a Londres, o transporte até ao hotel e 15 dias no hotel de 4 estrelas. 125 libras, se vocês não souberem, a cotação de hoje era 302 escudos por libra, quer dizer, com 37 contos, 750, compram-se 2 semanas no paraíso. Bom, eu bem sei que isto tem uma explicação, é preciso não omitir isso, é que os operadores turísticos pagam a estação baixa com a estação alta. Na estação alta isto é muito mais caro. E eles agora estão a vender por este preço o que para eles fica de graça. Em todo caso, ninguém se iluda. O futuro é este. Quem mais barato vender, mais turistas consegue atrair. Isto é uma corrida para a estaca zero. Isto é uma corrida para nos vendermos de graça, quer dizer, é uma maratona para a escravatura. Eu bem sei que não pode deixar de ser assim, o nosso mundo é este e no futuro que se avizinha.
O turismo não vai preferir os lugares mais belos, as praias mais fascinantes. O futuro vai atrair as empresas que tiverem mais dinheiro. Bom, então, acham que não há nada a fazer? Eu acho que há sempre alguma coisa a fazer. Contra todo o cancro existe sempre um cobalto. Contra o cancro do dinheiro, o cobalto chama-se cultura. Neste caso, penso que é preciso adquirir a maioridade mental, a consciência de nós próprios, sermos capitães da própria alma, sermos capazes de decidir